Tem uma ideia que acompanha muita gente desde cedo, de que a gente escolhe uma carreira, estuda para ela e segue nela até o final da vida. Bom, na prática, as carreiras raramente são lineares assim. E muitas vezes o que acontece nesse meio do caminho é o que faz a nossa vida ficar mais interessante e as nossas carreiras muito mais divertidas. E no episódio de hoje a gente vai falar justamente sobre isso. Como construir uma carreira sem medo de mudar de rumo, como transformar curiosidade em oportunidade e por que aprender continuamente talvez seja uma das habilidades mais importantes do nosso tempo. E para esse papo, a gente convidou a Marcela. Conheço a Marcela há 20 anos. Por aí, talvez um pouco mais até, tá? Um pouco mais de 20 anos. Nossos caminhos se cruzaram aí pela vida. Na adolescência, depois na faculdade de letras, depois no carnaval, enfim, 1000 caminhos cruzados. E a Marcela trabalha com inovação, lidera equipes, atua no desenvolvimento de soluções em saúde digital. Ela tem uma trajetória que mostra como diferentes experiências podem se conectar de maneiras que a gente nem imagina. Marcela Pieri, muito bem-vinda ao podcast Autonomy. Uma honra ter você aqui. Obrigada, gente. Gostei muito do convite. Ah, que bom. Então, agora a gente queria saber exatamente o que você faz hoje e a gente vai começar a conversar um pouco como foi a sua trajetória até aqui. Então, explica pra gente hoje o que você faz. Você acorda de manhã, faz o quê, Marcela? Legal. Eu vou precisar desse link para mandar para minha mãe, porque ela às vezes não entende muito bem o que eu faço. Perfeito. Então, pode ser uma boa oportunidade de explicar para ela também. Bom, nesse momento, eu coordeno uma equipe de novos negócios em saúde. Então, é uma spin-off de inovação dentro de uma operadora de saúde. E a nossa missão é criar novos negócios inovadores em saúde, que muitas vezes passam por produtos digitais, inteligência artificial, mas podem ser novos modelos de negócio mesmo, que têm a ver não só com cuidar de doença, porque a operadora de saúde às vezes está muito nesse lugar. A gente trabalha muito com bem-estar, em se manter saudável, né, e ter soluções para participar da jornada de vida como um todo. Então, exemplos hoje de produtos que a gente já criou. Hoje, a solução de telemedicina, que faz as teleconsultas no SUS, aqui em Belo Horizonte, em Contagem, em Lagoa Santa, é nossa, uma solução nossa, que foi criada por nós. Muito obrigada, inclusive. Os usuários do SUS te agradecem. Depois eu quero feedbacks, inclusive, da solução, como é que foi a experiência, né? Mas é uma solução nossa, de uma parceria que a gente tem com essas prefeituras. Recentemente, a gente desenvolveu uma inteligência artificial conversacional que ajuda o paciente a entender qual é o melhor lugar para ele ir de acordo com o que ele está sentindo. Então, se é um pronto atendimento, se é marcar uma consulta, se é ir para uma consulta online, ele consegue fazer isso tudo conversando com uma inteligência artificial para descobrir qual é o melhor caminho. Então, é um pouco dos novos negócios que a gente vem desenvolvendo. Nesse momento, eu estou nesse lugar da minha carreira, mas já passei por outros lugares, inclusive, né? Assim, tenho em inovação 12, 13 anos, talvez, de trajetória. E inovação já é algo muito multidisciplinar, né? Quando a gente fala que trabalha com inovação, e fica mesmo muito uma dúvida, até porque não tem, hoje até tem, né, mas não costumava ter uma formação tradicional para trabalhar com inovação. Então, você tem possibilidades múltiplas que pode ser desenvolvendo um novo negócio, mas também se conectando com startups, facilitando processos colaborativos e criativos para construir novas soluções. Então, já fiz de tudo um pouco aí ao longo desses 12 anos com inovação, que é um dos capítulos da minha carreira. Exato, porque você está falando agora de novos negócios, né? Há pouco tempo atrás, pouquíssimos anos atrás, a gente não saberia nem ter a gramática, né, ter o vocabulário necessário para falar do que é uma telemedicina ou um assistente remoto por IA que vai te direcionar para melhor forma de atendimento. Então, a gente entende que hoje você está na ponta dos novos trabalhos, das novas profissões. E a minha curiosidade ok, tendo chegado aqui, né, me parece que faz muito sentido pelo caminho que as relações de empresa e consumidor estão tomando hoje, mas eu acho que eu queria saber um pouco mais sobre qual que era
o seu plano original, porque você nunca pensou 15 anos atrás que você ia fazer o que você faz hoje. Definitivamente não. Eu acho que não foi nem há 15 anos atrás. Talvez se você me perguntasse há 2 anos atrás se eu estaria nesse lugar, eu também não teria muito essa clareza. Na verdade, eu sou formada em letras, né? Então, a Joyce falou que foi um dos momentos em que a gente se encontrou. Eu fui estudar literatura portuguesa. Que não era nem o plano, assim. Quando eu fiz letras, eu também não estava esperando ir por esse caminho. E a minha escolha de graduação, ela não foi muito atrelada a ser o primeiro passo para construir uma carreira. Eu não escolhi fazer letras porque eu queria construir uma carreira para esse lado, assim. Eu fiz porque eu gostava de ler, de escrever, e gostava muito de gramática na época da escola, né? E eu venho de uma família que sempre me estimulou muito a vai lá fazer o que você gosta de fazer e depois a gente vai descobrindo. Se você estiver fazendo o que você gosta, em algum momento isso vai dar certo. Meu pai é músico. Sempre trabalhou com música em diversas faces, assim, mas eu tive os 2 lados, né? Minha mãe é servidora pública, então uma carreira mais linear, e meu pai músico, tateando, e os 2 sempre me incentivando. E aí, ao longo da faculdade de letras, que foi um erro, assim, de escolha. Pera, a faculdade foi um erro? Peraí, calma, a gente tá chocada. Cara, com meia hora da primeira aula que eu fiz, eu falei, eu acho que eu escolhi errado, não era isso que eu queria fazer. Eu não sabia disso. Mas persisti, né? Fui encontrando meu caminho lá dentro e fui também abrindo outros caminhos, né? Enquanto eu fiz faculdade, teve uma época que eu pensei que eu queria trabalhar com música, então já estudava desde adolescente, então tentei ser cantora e entrei num curso de música mesmo. Teve uma época que eu achei que eu queria ser diplomata e fiz o curso pro Itamaraty, e fui ali tentando encontrar caminhos, né? Acho que eu nunca tive um plano original. E mesmo não tendo, eu me frustrei várias vezes, sabe? Aquela coisa assim, eu não sei muito bem o que eu esperava, mas não era isso também o que eu queria. E aí, em algum momento, eu decidi não pensar muito em qual seria esse próximo capítulo e ir vivendo. E algumas coisas foram se apresentando. É diferente da realidade que eu tenho hoje. Hoje eu tenho mais consciência sobre as próximas escolhas que eu vou fazer. Mas esse início, com certeza, não foi elaborado e, com certeza, também não estava indo na direção que eu tô hoje, né? Uhum. Acho que eu comecei a entrar nesse caminho quando eu descobri que ali na comunicação e no marketing tinha algo com o qual eu gostaria de trabalhar, então já comecei a puxar algumas disciplinas, fiz pós-graduação nisso e foi muito pela comunicação que eu entrei na inovação. Então, meu primeiro trabalho de inovação foi trabalhando numa incubadora de startups em que a gente fazia estratégia de comunicação para essas startups. E aí eu descobri que eu adorava também trabalhar com empreendedores, com empreendedorismo. Fui depois para uma organização social para trabalhar com empreendedores por oportunidade, né, por necessidade. Então, não é necessariamente aquela pessoa que também pensou no negócio dela e que não tem uma formação ali empreendedora, em que a gente buscava conectar esses empreendedores com voluntários que tinham conhecimento em finanças, em marketing, para assessorá-los. Uhum. Foi por aí que eu fui indo até chegar nesse lugar. Gente, que legal. Então, além da adolescência, da faculdade de letras, do intercâmbio e da neve em Paris, que a gente viu juntas, a gente quase se esbarrou no Itamaraty, porque eu também queria ser diplomata. Olha aí, tá vendo? A gente podia ter se encontrado nesse capítulo. Hoje, eu não sei como é que você tá, mas eu tô feliz que eu não fui por esse lado. Eu também. Pra mim, não faz mais sentido nenhum. Eu lembro que o que me fez desistir é que tinha prova física. Eu falei, jamais que eu vou conseguir, sei lá, nadar. Eu não lembro mais o que tinha. Mas tinha uma prova física que me fez desistir. E aí, pensando nisso também, você virou corredora. Né? Uma pessoa que gosta muito de movimentos, a Marcela, como vocês podem perceber. Chique, correndo maratonas, viajando para poder correr. Marcela, quando você resolve mudar, existe um sinal, claro? Tem alguma coisa que te diz que é a hora?
esse movimento vem mais de fora das oportunidades ou vem mais de algum desejo seu de mudança? Legal. Assim, a resposta rápida é que eu acho que não existe um sinal claro. É legal você tocar nessa questão da corrida, né? Porque hoje estou corredora e não foi algo que eu acordei e falei, agora eu vou começar a correr e eu vou virar meia maratonista e vou sair correndo aí mundo afora, né? Foi acontecendo também de, eu preciso fazer uma atividade física. E aí você começa na academia, você tá fazendo um cardio ali, descobre que correr é legal, vai tentando se desafiar um pouco mais, e aí quando você vê, você realmente está trilhando. E com a carreira, eu também não acho que eu tive essas grandes epifanias, né, desse momento de, nossa, tá na hora de eu dar o meu próximo passo, eu preciso mudar daqui. Eu acho que são provocações que vem dos dois lados, assim. Nem sempre a gente muda só porque a gente sente a necessidade e tem um ímpeto, né, de dar o próximo passo. É muito legal quando isso acontece, mas eu sou muito corporativa, seletista aí há muitos anos, né? E acaba que quando você tá nesse lugar, eu não sei se isso é bom ou se é ruim, talvez seja os dois, né? Mas às vezes tem muita mudança que não é você que escolhe fazer, mas é o mercado que te impõe, né? É um feedback que você recebe, ou uma estrutura que muda, ou um projeto que se inicia e que te coloca num lugar de desconforto e que você fala assim, poxa, não estou preparada para sentar aqui nessa cadeira ainda, eu preciso correr atrás de mais conhecimento, eu preciso me adaptar, eu preciso ir para outra formação para conseguir dar esse próximo passo, né? Tem um lugar de desconforto também, de olhar e falar, isso aqui não faz mais sentido, eu gostava de fazer isso, hoje eu não gosto mais, ou, nossa, eu descobri que eu gosto de fazer isso muito, e eu quero fazer mais, né? Eu quero que isso deixe de ser uma parte pequenininha da minha rotina de trabalho e vire mais. Como que eu faço para que isso se torne mais uma parte? Mas não acho que são cortes que a gente tem e rupturas que chegam muito claras, e também não me coloco nesse lugar heróico de que eu tô decidindo o tempo todo na minha carreira. Não sei se vocês se sentem assim, né? Assim, de serem donas da própria carreira, assim. Eu gosto de pensar que eu tenho uma consciência sobre ela, mas também de não me cobrar que todas as decisões vão partir só de mim, porque às vezes é o que o mercado está me impondo. E eu vou precisar dar conta daquilo também. E às vezes é um movimento que eu não queria fazer naquele momento, mas que se eu não fizer, eu vou ficar para trás. É interessante porque essa tem exatamente a ver com a nossa próxima pergunta, mas antes da gente começar a gravar, você me perguntou sobre essa virada dos 40 anos, Sim. né? E eu falei exatamente isso, eu falei, olha, não é que a gente decide, às vezes a gente só não discute com o universo, né? No meu caso, eu fiz 40 anos, veio uma pandemia, então um ponto de não retorno que teve pra mim era isso. Ou eu trabalhava online, coisa que eu já vinha resistindo há muitos anos, mas eu resistia, e aí ou eu não trabalhava, né? Ou eu precisava me reinventar de uma outra maneira. E a gente sabe, você mesmo falou, né? Nem sempre é muito consciente, você não é a dona total dessa narrativa, embora a gente goste muito de falar que a gente precisa ser protagonista das nossas vidas, mas nem sempre a gente consegue escolher. Mas eu acho que uma coisa que a gente valoriza muito aqui na autonomia, que é o autoconhecimento, que é a percepção de quem se gera essa pergunta que eu quero fazer para você. Ainda que não fosse uma decisão sua, você consegue lembrar de momentos em que você farejou ali, que já era um ponto de não retorno? Que tipo de incômodo te colocou para dizer assim, ok, não era o que eu estava pensando, mas vamos. Você consegue sinalizar? Dá para ver algumas questões, assim. Eu acabei falando um pouco sobre esse momento ali da faculdade, né? De ter essa consciência de, pô, eu não gosto disso, e tá chegando numa hora que eu preciso começar a trabalhar, né? E é com isso que eu quero trabalhar? Não, vou descobrir outra coisa aqui nesse meio do caminho.
eu tive esse momento que eu falo, né, que eu mudei das incubadoras, da incubadora de trabalhar com startups e ir para a organização social, foi muito um chamado interno, assim, de uma época que eu estava muito focada naquilo que falam com a gente, que a gente tem que trabalhar com propósito e com aquilo que move a gente, que comunica com os valores da gente. E millennials, né? Que bom que você falou, sócia. Que bom que foi você que falou. Pois é. Não, assim, é legal vocês trazerem isso. Está muito, assim, na minha agenda do dia, porque a gente tem feito estudos muito, assim, comportamentais sobre as diferentes gerações para entender mesmo a percepção delas de saúde, como que a gente cria negócios para cada uma das gerações. E o millennial, nós temos muito desse lugar, né, de ter sido muito levado para a questão de o trabalho como parte do seu valor e do seu propósito de vida, que você precisa se realizar pelo trabalho. E isso me tocou muito durante uma época. Eu queria dizer que eu queria poder dizer aqui que eu venci esse momento e que eu não compro mais esse discurso, mas eu já aceitei que a realidade millennial é essa. Tá, assim, a gente pode ter uma crítica em cima disso e pensar o tanto que a gente está sacrificando algumas coisas nossas pelo propósito, né? Mas, assim, não tem jeito, isso reverbera na gente mesmo. Eu não consigo fazer um trabalho simplesmente para ali assinar o meu contra-cheque no final do mês e receber a minha conta. Mas eu tive uma fase mais aguda disso, assim, né, de fazer movimentos mais bruscos na minha carreira, porque eu estava tentando muito realizar os meus valores de vida dentro do meu trabalho. E aí fiz alguns movimentos sem pensar muito, né, assim, meti o louco algumas vezes de, o salário é ruim, às vezes, a condição de trabalho ela não é tão legal, mas eu vou trabalhar com pessoas, né, e entendi também, foi ótimo, quebrei a cara, aprendi muito, né, nada na vida é só ruim, dá pra gente espremer, mentira, algumas coisas são só ruins, mas nesse caso, eu consegui sim tirar muitos aprendizados disso e voltar mais madura para que os meus próximos passos, as minhas próximas escolhas, pesassem outros fatores também, né? Cheguei naquele momento em que eu quero sair de casa, eu preciso pagar todas as minhas contas, eu não posso só trabalhar com propósito. E a gente milênio cai muito nisso também, né? Às vezes as pessoas realmente pagam a gente com realização. Estão ouvindo, professores? Essa é para vocês. A realização não paga boleto. Exato, né? Com realização, com reconhecimento, com gratidão. E às vezes se a gente não bota na ponta do lápis, a gente cai nessa, né? Então, chega um momento que fala assim, não, beleza, isso tudo é muito legal, se eu tiver, é ótimo, mas nesse momento eu preciso pagar a conta, para onde que eu vou, né? É interessante você falar isso, porque é lindo, né? O podcast é muito bonito, porque a gente vai renovando as ideias cada vez que a gente vem aqui. Te agradeço pelos seus insights, pensando que talvez o propósito da autonomia seja um gigantesco ajuste de rota nessa cultura millennial, né? Que é exatamente, trabalhe com o que você é, trabalhe com o que você gosta, mas não é de qualquer jeito, né? A gente quer ensinar para os professores que, ok, se o seu chamado é ensinar, maravilha, como é que você vai ganhar dinheiro, pagar suas contas, Perfeito. Passar profissionalismo. Realizar seus sonhos também, realizar né? seus não sonhos, só pagar Sim, seus outros sonhos que não estão atrelados ao trabalho, porque a gente também tende a falar, ai, meu sonho é ser gerente. Não, qual que é seu sonho de fora, vida, né? Sim, e a gente começa a se apresentar muito também, às vezes, né, pelo que a gente faz nas nossas horas profissionais, em vez de se apresentar pelo que a gente é fora desse horário, né? Então, é muito fácil a gente se confundir nisso, e é muito fácil também que o mercado use desse lugar nosso para justificar salários baixos e condições de trabalho que não são as mais favoráveis, né? Então, tive esses movimentos, foi importante passar por eles, não quero mais, tá? Então, os próximos a gente faz sempre se questionando. Gosto de fazer isso? Tem vários verbos, né? Eu gosto, eu sei fazer, ou eu não sei, mas eu consigo aprender, e isso aqui vai me dar em troca o que eu preciso
para viver, né? Eu vou ficar satisfeita com essa equação no final do dia? Acho que a gente está sempre tentando ali, nessa soma, chegar num valor que seja interessante pra gente. Perfeito. Maravilhoso, perfeito. Já temos nosso primeiro corte pra colocar no Instagram. Viu, Álvaro? Quando você quiser, se você quiser fazer uma frase de impacto, você pode olhar para essa câmera, aí você aponta, pode fazer umas coisas assim, tá? Tá bom. Depois a gente usa para as redes. Marcela, é muito interessante te ouvir falando sobre essa trajetória toda, porque você é muito corajosa, sabe? É muito legal saber que existem possibilidades e que você tá aberta e que você tá disposta a aprender, né? O que você disse sobre se fazer a pergunta, eu tenho o que precisa para aprender? Ou eu tenho coragem para aprender? E hoje existe essa pressão para a gente ser especialista em alguma coisa, né? A gente vê na bio do Instagram das pessoas, assim, outro dia eu vi neuroarquiteto. Eu falei, uai, mas arquiteto não pensa justamente nos espaços e como é que isso afeta? Enfim, existe uma pressão para a gente se especializar e também se definir como algo. Você já entrou em algum ambiente sendo a pessoa que menos entendia daquele assunto? Eu tô muito nesse ambiente agora. Esse é o meu momento, assim. De fato, trabalhar com novos negócios não estava na minha agenda. E se você me perguntasse em todos os capítulos aí anteriores, você ia me ouvir com certeza falando assim, eu trabalharia em qualquer posição, menos numa área comercial. Porque eu não nasci para vender, porque isso não é para mim, eu não aguento esse lugar, né? Então, assim, eu declarei isso várias vezes. E aí... Carol, esquentou, Carol. Vou até tirar essa jaqueta. Continua. Mas, e aí, de repente, eu me vi com esse desafio e, assim... Eu gosto muito de ouvir o corajosa e vou aceitar, faz parte também do processo da terapia, a gente aceitar os elogios. Mas eu preciso fazer aqui um corte também, até para quem está nos ouvindo e nos assistindo, né? Que nem sempre eu fui corajosa, assim. Esse último movimento, e onde eu estou como não especialista, foi muito um convite de, você quer tentar? Para ver se dá certo, e se não der certo, a gente te volta para uma outra cadeira. Eu sei hoje que não era um caminho sem volta, tá? Essa cadeira que eu tinha, ela deixou de existir. Então, se em algum momento eu tivesse falado assim, não gostei, eu vou voltar, não tinha lugar para voltar. Mas tinha aquele lugar do conforto de você estar dando um próximo passo assistida. Então, é uma responsabilidade compartilhada, nem sempre a gente faz isso sozinho, né? Não tem, às vezes a gente vai sem coragem mesmo, né? A gente vai empurrado para algum lugar. E por não ser uma área, né, que estava no meu radar, eu me vi ali não só tendo que criar novos produtos digitais, mas também botar isso no mercado e vender. E isso é uma coisa que eu nunca fiz, que eu não sabia fazer. Então eu tive que montar um time novo e trazer pessoas do mercado que eram especialistas no assunto. E foi a melhor coisa que eu fiz para mim mesma, tá? Assim, eu espero que eles também estejam felizes de estar nessa equipe, mas eu me tornei líder de pessoas em 2023. Foi a primeira cadeira de liderança que eu assumi. E nessa primeira cadeira, eu estava assumindo uma equipe de pares, pessoas que faziam coisas que eu fazia naquele momento, em que eu era especialista, né, e que eu sabia muito bem. E foi um ano horrível da minha vida, porque eu tinha uma dificuldade muito grande de delegar tarefas, porque para mim as coisas tinham que ser feitas do jeito que eu sempre fazia, né, no tempo que eu fazia, da forma como eu fazia, com aquele resultado. Então, eu não só tinha dificuldade de delegar, mas quando eu deixava as pessoas fazerem, as coisas voltavam para mim e eu fazia tudo de novo, porque eu não estava satisfeita, né? Então, o trabalho tomou conta de todos os dias da minha vida e eu nunca estava satisfeita, eu nunca estava feliz, muito por estar ali ainda nesse lugar do especialista. E fazer essa mudança de eu tô indo para um lugar onde eu sei muito pouco, as pessoas sabem muito mais, te força a delegar, te força a sentar e botar o desafio na mesa e construir aquilo ali em conjunto, ouvir o que as pessoas têm para colocar, confiar
Confiar. Que aquilo ali vai sair, porque às vezes você tem muito pouco de conhecimento técnico mesmo para criticar aquilo. Então você vai ter que confiar que você está estabelecendo uma relação com aquela pessoa, de que aquilo que ela está te falando que é um caminho bom vai funcionar, né? E vamos pactuar e vamos junto e vamos aprender e depois voltar. E agora eu já entendi um pouco mais disso. Você deixa eu entrar um pouco mais no seu trabalho e dar mais um pitaco, né? Do que a gente pode fazer de diferente? Então, eu vivo esse momento e eu tô achando ele muito bom, na verdade, né? Libertador, assim, né? É incômodo, continua sendo incômodo, né? Assim, não tem como a gente também não ser afetado pela síndrome do impostor mas por que eu fui escolhida para sentar nessa cadeira se eu sou a que menos sei sobre isso nesse momento, né? Então, você se questiona muito nos resultados, mas ao mesmo tempo, você se força também a ter um equilíbrio, a compartilhar, a trabalhar junto, e isso é muito bom. Esse retrabalho que você se dava a fazer, você sentia que ele era uma demanda, então, muito mais sua do que de cima ou da empresa em si. É isso? Totalmente, assim, isso acontece ainda às vezes, né? Então, nas áreas que eu ainda domino, vou falar uma coisa muito, assim, parece besta, mas faz uma diferença muito grande quando você trabalha com inovação e vendendo novas ideias. Eu sou muito boa de apresentação de slides. Assim, sempre gostei muito de fazer PPT, né, e pensar ali não só no conteúdo, mas na estética daquilo, e eu achava que tinha que ser aquele slide daquele jeito para poder vender qualquer ideia, né? Você também é assim? Não, eu trabalho como pessoa, então assim, conhecida minha. Depois te conto quem é. Pois é, então assim, parece besta, mas eu passava sábados e domingos refazendo o PPT da galera para poder revender as coisas. E aí eu vi que não dava tempo de consertar isso tudo, ou que se desse tempo eu ia pirar e não ia ser sustentável a longo prazo. E aí agora vem umas apresentações feias, assim, que dói, sabe? De um trem que dá um it de, nossa, isso não vai passar, mas vai. É sabe? que o nosso padrão é muito alto, né? E o nosso padrão é o certo? Exato. Tô sendo até arrogante agora, né? Quem disse porque, que é o alto ele é que é o certo? Claro. Porque às vezes a pessoa, na verdade, só precisa de um apoio ali e ela vai dominar aquilo muito mais na fala. E às vezes a gente tem um senso estético X que não é o mesmo do... Que nem funciona às vezes, né? E que não é o que a pessoa tá esperando, né? Assim, Me parece muito libertador. Aí eu falo de mim também. Eu trabalho comigo mesma, agora a pessoa sou eu mesma. De entender que a coisa vai ser feita, não do seu jeito. Sim. Né? Então, talvez a gente tenha que abrir mão dessa necessidade de controle. Eu acho que todas temos, né? Nós somos mulheres que trabalham, que avançaram, né? Em várias coisas. E talvez a gente ainda tenha esse resquício de achar que a gente vai conseguir controlar todos os resultados, né? E acho que é um grande aprendizado mesmo. Que bom que você está trazendo isso de outra área, né? Eu adorei essa ideia da mudança de perspectiva, assim. De você ter sido colocada num lugar em que outras pessoas entendem mais. Então, que você precisa let it go. Let it go. Né? Até porque... Eu tava esperando a trilha sonora acontecer. Tava me segurando aqui. Obrigada, gente. Eu gosto que eu tenho um espaço pra fazer muito meu show. Bom. E Marcela, tem alguma pergunta que você aprendeu a fazer para outras pessoas? Ou que você aprendeu a fazer para você mesma? Que mudou completamente a forma como você trabalha? Tem. Ao longo, assim, né, dessa jornada profissional, eu acho que uma das formações técnicas que eu tive, que mais contribuíram também com aspectos que são das soft skills, né, que a gente tem, foi ter uma formação em design thinking, né, e hoje, 2026, isso no mundo corporativo já tá um pouco clichê batido, mas comecei com isso lá em 2014, estava no hype, inclusive me colocou em lugares, assim, da minha carreira e acelerou, né, por apresentar esse novo jeito de fazer, de pensar e de reunir pessoas em torno de um desafio, né, de uma forma diferente. Mas o design thinking tem muito essa questão de olhar sempre para quem está no centro daquele desafio, né? Seja um cliente, um usuário, pode ser um funcionário da empresa, enfim, a pessoa para quem você está construindo uma solução, né? E ele começa muito com perguntas, justamente, antes que a gente possa propor qualquer solução.
E pensando nisso, assim, eu acho que a primeira pergunta que eu sempre faço é para quem que a gente está fazendo isso? Para quem? Para quem? E a gente tem que ter uma tranquilidade, inclusive, do que a gente vai ouvir de volta, né? Voltando lá na nossa questão milênio, que a gente sempre quer ouvir um para quem bonito, né? Nossa, não, você está fazendo isso para os usuários do Sistema Único de Saúde, isso vai impactar a vida de muitas pessoas, e assim, muito legal quando a resposta é essa. Mas pode ser, você está fazendo isso pro dono da empresa. É isso aqui que você está fazendo para ele. Isso. Né? E as duas respostas vão fazer o seu trabalho caminhar, né? Agora, isso sendo pactuado e setado desde o início, te coloca também ali no nível de expectativas de planejamento que te faz dar o próximo passo, né? Então, tá tudo pactuado ali. É essa pessoa ou é esse o público que vai se valer do trabalho que você está fazendo. Pensa nele ao longo de todo esse trabalho. E quando você fala do design thinking, eu acredito que isso pode ser aplicado em todas as áreas, né? Você pode explicar um pouquinho mais pra gente, porque 2014 ficou há tanto tempo atrás. Explica pra gente um pouquinho exatamente o que é o design thinking e se ele ainda vale hoje. Vale muito, assim, né? Eu gosto sempre de explicar não como método, porque método é muito bom, né? Assim, você ter um passo a passo, mas eu entendo muito mais como uma abordagem, uma forma de resolver problemas e criar soluções inovadoras do que, de fato, um passo a passo que você tem que seguir. Mas, assim, né, em linhas muito gerais, é aplicar a forma de pensar de designers em cima do seu trabalho, do que você está fazendo naquele momento, né? Então, o designer, seja ele gráfico, de serviços, de produtos, né? Ele sempre faz muito mais perguntas e investigações antes de partir mesmo para um processo criativo, né? Então, a primeira etapa, assim, da abordagem do Design Thinking é ter esse processo de descoberta, de investigação, né? Então, não só o para quem que a gente está fazendo isso, mas quem é esse público a fundo, o que ele sente, o que dói nele, o que ele espera, em que contexto que ele está, né? Quais são os desafios que ele enfrenta no dia a dia, de passar para uma próxima etapa, que é a de ter ideias, né, e de deixar essas ideias virem de uma maneira mais livre, sem pensar muito nas amarras nesse primeiro momento. Então, você consegue levantar múltiplas possibilidades e formas de resolver aqueles desafios que você descobriu na primeira etapa, né, que a sua pessoa que está ali no centro do seu processo vive, e de ter as ideias mais mirabolantes ou as mais conservadoras possíveis, mas não de não hierarquizá-las nesse momento, e passar para uma próxima fase de testar essas ideias, entender o que de fato vai para frente e merece ser vendido como uma solução ou não, né? Então, também se abrir para hipóteses, algumas podem dar errado, outras podem dar muito certo, e conseguir corrigir isso, né? De tudo, assim, o que mais fica para mim é não começar nada já achando que a gente sabe qual é o caminho a ser seguido. Vamos dar um passo para trás, escutar mais, tentar aprender mais, para só depois a gente testar e sugerir algumas coisas. Ter curiosidade, né? Exatamente. E ter mais abertura para todas as possibilidades e todas as formas e perspectivas que você pode encarar aquilo, né? A gente costuma seguir um caminho muito linear na vida. Eu tô falando a gente mesmo, tá? Não é porque eu super gosto da abordagem e aprendi a trabalhar com ela que eu faço isso sempre na vida, né? Muitas vezes a gente vai pelo caminho que é mais fácil, você já sabe como funciona, aquele processo está bem definido, para que a gente vai mexer no time que tá ganhando, né? Então, também aplicar essa abordagem te força a sair desse lugar e pensar em uma outra forma, em algo que às vezes está ali no seu dia a dia o tempo todo e você está seguindo sempre da mesma forma. Me parece tudo a ver, né, com o ensino de idiomas, né? Quando a gente fala para os nossos autonomembers e ouvintes e queridos ouvintes, né? Testa, propõe, escuta o seu aluno, né? Em vez de você entregar aquela aula com base, não sei, em Cambridge ou em alguma instituição maior que você, né? Então, essa pergunta do para quem, ela é muito interessante. E falando sobre trabalho, falando sobre carreira, recentemente teve uma trend no Instagram que falava assim,
5 empregos aleatórios que você já teve ao longo da vida, né? Aí eu fiz o meu, acompanhei alguns amigos, vi o que eles colocaram, e logo me bateu uma pergunta, né? Que a maioria das respostas não era nem aleatória, muito menos um emprego, no sentido CLT, né? Quer dizer, a gente acabou fazendo coisas que, por mais que aparentemente aleatórias, tinham algo a ver com a gente, né? Tem alguma coisa que alinhava toda essa trajetória, né? E também tinha muita coisa de trabalho inventado. Não é uma carreira que existe, né? A pessoa acabou trabalhando naquilo, como você disse, porque surgiu a demanda, porque convidaram, porque chamaram. Como que você, Marcela, enxerga essa costura na sua forma de trabalhar, assim? É aleatório? Ou você vê algum fio condutor nisso tudo, para além do seu talento para slides? Não acho que é aleatório. Eu acho que a aleatoriedade, ela talvez apareça muito quando a gente está fazendo um recorte muito específico naquele momento e comparando ele com o que veio antes e imediatamente após, talvez, e aí pode parecer mais aleatório, né? Mas olhando para a minha trajetória como um todo, eu sempre acho que o próximo passo, ele é dado em cima de uma habilidade que eu desenvolvi em um contexto de trabalho, e que eu vi que eu poderia aplicar em outro contexto, e aí eu dou esse próximo passo. Nesse novo próximo passo, eu aprendo novas habilidades, e aí eu tinha uma e eu vou com 2 para o próximo, mas aquela uma lá, ela sempre está se replicando nos próximos passos, né? Então, eu não acho que é aleatório, né? Hoje, olhando para trás, parece, né, o salto entre letras e inteligência artificial, ele fica muito grande. Mas existe uma história sendo contada em cima disso, existe conhecimento que vai sendo construído ao longo dessa trajetória, que ele não se perde. A gente só aloca de maneiras diferentes em momentos diferentes, né? Como se você tivesse um cinto do inspetor Bugiganga. Nossa, a gente tá muito milênio, né? Agora a ref foi bem... Ai, desculpa, se você for geração Z, você vai ter que ir lá no Google pra poder... Não, o chat GPT que eles usam agora pra perguntar. É o Claude. Foi mal. Tá certo, Álvaro? Ele deu joinha. Mas é isso, é como se a gente tivesse, né, ali o cinto do inspetor Bugiganga, e as coisas vão se adicionando nesse cinto, e uma hora você escolhe tirar um ou outro, mas na hora que te convidam pra fazer algo que parece aleatório, você fala, não, peraí, eu tenho alguma coisa aqui, ó, no bolso de trás. Essa era a minha próxima pergunta. Qual que é a bugiganga mais bizarra ou fora do comum que você achou que você não ia usar e de repente você, tchá, bugiganga! Alguma habilidade? Olha só, por algum momento eu achei que eu ia fazer carreira em cima dos palcos, assim. Quando eu era adolescente, eu queria muito ser atriz. Fiz curso para ser atriz, depois eu queria ser cantora, né? A voz tá aí. Belíssimo. E parece que a gente deixa isso para trás, né? Mas eu me vejo tendo que subir em palcos o tempo todo para vender uma nova ideia, para lideranças que estão acima de mim, para engajar o meu time, apresentar algum conceito, né? E nessa hora você tem que realmente ter uma habilidade ali para... você tem que ter uma presença, né, para convencer as pessoas, não só pelo conteúdo, mas pela sua imagem, pela forma como você vai se comunicar ali. Então, eu acho que, assim, ter tentado estar nos palcos me trouxe uma habilidade, assim, de comunicação e de ter presença nesses momentos que me ajuda a vender ideias. Não tô cantando, às vezes a gente tá atuando, sim, né? Então, a vida profissional exige da gente muita atuação. Eu acho que essa funcionalidade ali do meu cinto... Essa chave de ferramenta, né? Essa ferramenta. Eu uso bastante. Sabe qual que eu vejo que é uma ferramenta que você usa o tempo todo? Pelo menos no que você tem contado pra gente? É a contação de história. Você falou, tem uma história sendo contada, né? Da letras até a inteligência artificial, tem uma história sendo contada, mas acho que ela só consegue ser contada e você só consegue dar esse pulo de uma área para outra porque você sabe contar histórias e você sabe enxergar. Eu acho que você sabe enxergar a oportunidade,
sabe olhar para trás e pegar essa costura aí, sabe? Eu consigo enxergar direitinho. Eu realmente não acho que seja aleatório, mas eu não acho que isso é espontâneo. Eu acho que é mérito seu de conseguir fazer essa ligação entre todas essas funções e todos esses anos. Gostei muito. Vai ficar gravado isso, Vai, né? menina. Você vai mandar pra sua mãe, você vai poder levar pra sua terapia. Posso transformar em áudio pra ficar... Pode. Em corte, né? Pra ficar internalizando. De muito manhã. bom. E então a gente, né, tá falando sobre isso, assim, né? A todo momento dentro da sua história, dentro da sua narrativa, você fala. Então aí eu fui chamada. Aí eu entendi que eu ia precisar de um novo time. Aí eu fui chamando pessoas que sabiam mais do que eu, né? E a gente queria falar um pouco sobre isso, assim, né, na sua opinião, o que normalmente as pessoas subestimam quando elas pensam em desenvolvimento profissional? O que não pode ficar fora dessa pauta? Eu acho que conversa muito com isso que a gente está falando sobre o fio condutor e essa nossa habilidade que vai se somando à outra. O que eu percebo, até conversando com hoje as pessoas do meu time, a gente tende muito a olhar para o que falta ainda, e não para o que a gente tem, né? O que a gente já conquistou e de onde que a gente parte. A gente está sempre olhando para isso aqui eu ainda não tenho. É frequente, assim, no LinkedIn, eu transito muito por lá, o conteúdo não é muito bom, mas a gente precisa conviver com ele, né? E eu acho que pelo menos uma vez por semana você vê um coach de carreira te aconselhando a se candidatar para uma vaga, mesmo que você só preencha 70% dos requisitos dela. Porque é muito comum a gente olhar e falar, não, isso aqui eu tenho, mas isso aqui eu não tenho. Isso me deixa fora, necessariamente. Isso me deixa fora necessariamente, o que é uma mentira, na verdade, né? Assim, a sua abertura, primeiro, para reconhecer isso aqui eu não tenho, mas eu tenho vontade para aprender, e eu não tenho isso aqui, mas eu tenho isso aqui, que me ajuda muito, e que inclusive às vezes você vai esquecer que isso eu não tenho, porque eu vou brilhar tanto com essa habilidade que eu já tenho, né, que vai dar tempo de correr atrás disso. Então, eu fui fazendo toda a escadinha corporativa de analista júnior, pleno, sênior, especialista, coordenadora, né, e aí as pessoas acham que para ser promovido, você é promovido quando você dá check em todos os boxes da atividade que você vai fazer. Na verdade, você é movimentado quando esse lugar não tá te cabendo mais, porque você já explorou tudo o que você tinha que fazer aqui. Então, isso aqui tudo você já sabe, você já domina. Vamos passar para o próximo passo. Esse é o que a gente vai ouvir, né, Joy, de manhã? Esse é o corte que a gente vai ouvir pela manhã. Vou colocar no despertador. Isso. Achei incrível isso. Eu acho que é isso, assim, né? Olha, beleza, vamos olhar para a falta e vamos entender como que a gente corre atrás daquilo, né? E ter habilidade, mas tem muita coisa que tá cheia, tá preenchida, né? Onde que a gente pode chegar com o que a gente já tem. Chique. Tô aqui reflexiva. Tô precisando de um momento. Marcela, muita gente ouve a palavra inovação. E como você já disse, né, sobre as incubadoras e tal, a gente ouve inovação e pensa já em startups, inteligência artificial, em tecnologia. Mas você é formada em letras. E tem uma entrevista que a gente leu sua, que você diz: eu trabalho com inovação, sou formada em letras. E a gente achou isso muito relevante para os professores, que são nosso público principal. Uhum. Como você explicaria inovação, ou o papel da inovação, para alguém que dá aula ou que faz bolo? Ou para minha mãe, talvez, que... Cida, essa é para você. Que fala, Marcela trabalha com inovação, mas eu não sei muito bem o que ela faz, né? Sua grande chance. Vai. Aquela coisa, aquele corte bem frustrante, né? Veja bem, inovação é um conceito muito flexível e muito fluido, né? Mas assim, a definição que eu gosto muito e que eu acho que se aplica a todos nós é que inovar é uma capacidade de resolver problemas de uma maneira criativa. A gente já começou a falar sobre isso, né? Assim, a gente sempre tende para ir a resolver um problema, um desafio de uma forma que é familiar, que a gente conhece, que a gente já experimentou e que a gente sabe que funciona. Para mim, inovar é olhar para essa mesma situação que está posta e falar, beleza, isso aqui eu já testei e funciona. Mas dá para fazer de uma maneira diferente?
Tem algum ângulo em cima disso que eu nunca vi, ou que eu não estou me atentando, ou eu não estou valorizando, né? Então, quando a gente fala que uma solução é inovadora, e aí muita gente pensa mesmo, né, em soluções digitais, no banco digital, que é super inovador, né, inteligência artificial, mas você tem muitas saídas possíveis que não passam pela tecnologia, que basicamente ou você escutou uma dor de alguém e resolveu e trouxe uma solução que ela não tinha ainda para aquilo, ou você trouxe uma solução que é melhor do que a que ela já tinha, né? Ou você, inclusive, mostrou para ela que ela tinha um problema que ela nem sabia que ela tinha, mas com a solução que você tem, ela falou, nossa, eu não sabia que isso era tão custoso ou tão difícil para mim, e agora você trouxe algo que realmente resolve, né? Então, qualquer que seja a nossa profissão, se a gente está lidando com pessoas, né, que estão se valendo do nosso serviço, da nossa profissão, elas estão trocando com a gente, sempre falando de isso aqui eu gosto muito, isso aqui eu não gosto, eu tenho essa dificuldade, eu tenho essa dúvida, geralmente eu breco nisso, né? E eu acho que envolver-se num processo criativo e inovador nesse momento é olhar para esse desafio e falar, peraí, geralmente quando me vem essa queixa, eu sempre dou esta solução. Será que tem alguma coisa que eu ainda posso explorar e construir junto com essa pessoa para ser uma abordagem diferente? Que para mim cabe para todas as profissões. Todas. Você tá falando aí, eu tô pensando no tanto que a autonomia ajuda os professores a inovar, no final das contas, né? Porque a gente sem nem falar em tecnologia. São olhos para ver. A gente precisa ter olhos para ver as coisas, para ver as soluções e para pensar com criatividade também. Sim. Então, a gente também ajuda os professores a inovarem, né? Quando ela falou, às vezes a gente ajuda a pessoa a ver um problema que ela não tinha, ou não sabia que tinha. A gente tá criando problemas para as pessoas, não tá? Como a Joy disse. Estamos abrindo os olhos. Isso. E aí... Pegando pela mão também, gente. É gente boa. A gente é super gente boa. E inovadoras. E inovadoras. Aparentemente, sim. Com certeza, algo de novo a gente tá fazendo. Com certeza, sim. Quando a gente, né, fala de inovação, seja para a pessoa da empresa, para o funcionário público, para quem ensina ou para quem faz bolo, me fez lembrar a conversa que a gente teve com o Walter Romano aqui no podcast, em que ele fala que em qualquer ambiente que se propõe uma inovação, surgem anticorpos. Esse anticorpo pode ser uma crença nossa, na nossa própria cabeça, pode ser alguém do meu ambiente de trabalho, pode ser alguém das minhas relações, né? Então, é como se esse ambiente, seja ele corporativo, seja a nossa cabeça, ele precisa se defender dessa inovação, né? Uma resistência inicial. Você percebe isso no seu trabalho? Você concordou efusivamente com a cabeça quando eu falei? E eu concordei, porque eu não acho que é uma relação nós e eles, né? Eu sou da área de inovação e eu enfrento anticorpos. Eu também sou eu tenho altos anticorpos, várias vezes. Eu também, né? Porque assim, gente... a gente ouve muito jargão, assim, né? Quando a gente trabalha nesse universo de inovação e de startups. E tem um que me dá um ranço danado, que é a questão de, mas você precisa sair da sua zona de conforto. Eu adoro a minha zona de conforto. Inclusive, eu não sei se eu já cheguei nela, assim, né? Eu tô perseguindo, na verdade, a minha zona de conforto. Eu quero chegar nesse lugar, eu quero estar confortável. Quem é que não quer estar confortável? Né, assim, eu sou totalmente anti essa questão. Então, é natural que se você tá fazendo as coisas de uma maneira confortável, se a vida e o seu trabalho tá seguindo ali na velocidade de cruzeiro, né, assim, tá tudo fluindo. E alguém te interpela com alguma questão, te provoca, te faz sair daquele lugar e aquilo representa um obstáculo, a primeira coisa que você vai fazer é se fechar mesmo, de falar, quem é você? Tô aqui, tem um tempão, você tá chegando agora, tô aqui curtindo né? o Roberto Carlos no Cruzeiro. Né? Então, e aí você chega aqui com esse iceberg me fazendo brecar, né? E isso não acontece só nas relações que eu tenho, às vezes, ao apresentar uma solução, mas também quando as pessoas questionam sobre a forma como eu estou fazendo o meu trabalho e eu tô conduzindo, né? Então, eu acho que é muito natural, a gente tem que tratar isso como parte do processo de inovação, tratar isso não como uma questão a ser combatida, né? Assim, então aceita
e vamos ver a partir daí o que a gente pode negociar e o que a gente pode construir juntos, né? Pensando em grandes empresas, que é onde eu me insiro hoje, uma grande empresa, quando ela tem uma área de inovação, geralmente ela tem recursos sobrando para investir nisso, tá? Quando as coisas vão mal, a área de inovação é uma das primeiras a serem cortadas, né? Então, se a empresa tem recursos para investir, é porque a empresa está indo bem. Você vai chegar num lugar em que as pessoas estão entregando e que os resultados estão sendo satisfatórios, né? Primeira coisa que você tem que fazer tem muita coisa certa que as pessoas estão fazendo ali. Porque se está dando resultado, não é que está tudo errado, você vai chegar e vai mudar aquilo, né? Não é, você tem a solução salvadora para todos os problemas das pessoas. Então, tem muita coisa que ela está fazendo certo. A gente pode olhar para algo que a gente pode calibrar e não é esse o lugar de eu te propondo. Deixa eu te perguntar. Eu observei que tem isso aqui no seu trabalho que parece que não flui bem. Você sente isso também? Ah, sim, então vamos começar a conversar sobre isso. Como é que a gente pode fazer de uma maneira diferente, né? Então, como que a gente constrói juntos uma solução que você que vai usar no final? Porque a gente tem que sair desse lugar de consultor, enquanto pessoa que trabalha com inovação, de chegar, soltar a bomba e falar, é isso, e aí faz isso e tchau. A escuta é muito importante, né? Escutar é muito importante e é muito, hoje, pouco valorizado, né? Eu acho que a gente escuta muito pouco. Eu gosto sempre de me colocar nesse lugar, porque eu também, às vezes, escuto muito pouco. Essa semana eu estava dando um feedback para uma funcionária lá da minha equipe e eu falei isso com ela, assim, que ela teve um crescimento muito grande, assim, no último ano profissional, e eu vejo a capacidade dela de escutar como algo que levou ela para esse lugar, e um lugar muito diferenciado, assim, porque você consegue perceber ela nas reuniões de uma maneira que o corpo dela comunica que ela está te ouvindo e está te escutando atentamente, está absorvendo aquilo que ela vai usar. Aquilo, que é diferente, às vezes mas a gente tem 1000 coisas passando aqui na sua cabeça e você tá só esperando a sua hora de falar, né? Então, peraí, deixa eu ficar aqui, agora sou eu, então tá, nem sei o que você falou, mas eu me programei para falar essa fala, né? A gente fica ensaiando muito quando chega a nossa vez e esquece de considerar o que o outro tem para colocar também, que inclusive pode melhorar muito a nossa vez de falar, quando a gente escuta. Eu tô te ouvindo. A gente tem os computadores aqui na frente, mas a gente tá ouvindo. A gente tá ouvindo, Acho que o professor também, a gente é meio pago pra falar, né? As pessoas querem vir até nós pra achar soluções e respostas. Mas eu acho que elas ficam justamente quando elas são escutadas. Arrasou. Deu um bom corte agora. Muito bom. Agora a gente tá obcecada com os cortes, porque a gente se diverte muito editando e pensando no que postar. É muito bom, porque no final das contas é o que chega, né? E é muito difícil, porque a gente só tem 8 cortes. Ajuda a gente aí, Álvaro, a fazer mais. Vamos fazer um abaixo-assinado pra empresa. Mas a gente falou sobre escuta e a gente, né, é um diálogo. Então, não é sozinho, né? Eu acho que às vezes a gente tem essa dificuldade de existir achando que a gente vai estar sozinho. Eu queria, antes de andar para a próxima pergunta, eu queria só fazer um comentário baseado no que você falou antes. Algumas pessoas do nosso círculo ficam assim, paquerando a autonomia, sem entender muito bem como que seria, o que a gente faz. E é bastante comum a pessoa chegar e falar assim, tá, mas eu vou ter mais aluno? Tá, mas eu vou ganhar mais dinheiro se eu fizer autonomia? Aí, isso é uma falta até de escuta, né? De se escutar e de escutar o que a gente está dizendo, né? Que na autonomia a gente fala que você não precisa fazer nada sozinho. E, você pode ter um fluxo enorme de alunos e não reter. Você pode estar perdendo dinheiro, né? Pelo ladrão, assim. Então, escutar ao outro, se escutar também e escutar o que é o nosso trabalho. Essa nova temporada do podcast, a gente quis trazer pessoas de áreas aparentemente afins, mas a gente sempre encontra, né, esses pontos de junção, assim. Então, quando a gente fala da autonomia e te ouvindo, é muito isso, assim, são outras coisas que você vai aprender para que, sim, você capte alunos, atraia alunos, mantenha os alunos e inove nas soluções, porque também a gente percebe uma certa
rigidez na forma das pessoas trabalharem, né? Então, também se abrir essas parcerias, né? As pessoas aprenderam na escola, então elas querem reproduzir Perfeito. o formato, o modelo da escola. E eu sinto que não tem espaço para professores inovarem dentro da escola. É uma empresa muito rígida, com um modelo de trabalho muito fechado, né? E aí os professores saem, procuram autonomia com o pensamento exatamente da escola. E é aí que entra a nossa função de trabalhar junto com o professor para criar esses olhos de enxergar as possibilidades. Muito bom. E aí a gente pegou também uma fala sua da sua entrevista, acho que você nem sabe o tanto que a gente pesquisou. Gente... A gente leu, né, um artigo em que você fala o seguinte: a gente não faz nada sozinho, somos todos protagonistas do trabalho que vem sendo realizado. Então, né, a gente vive nesse momento em que todo mundo fala muito sobre protagonismo, mas qual seria a medida, o equilíbrio de não confundir isso com individualismo? E, assim, pegando muito nesse depoimento de vocês, né, eu também acho que tô tentando imaginar o que passa na cabeça do professor, né, quando ele vem com essa ansiedade, esse desespero, que eu acho que é um desespero que hoje bate em muita gente, porque a gente está ouvindo um discurso na nossa cabeça o tempo todo de que a gente vai ser substituído, que a nossa profissão vai ficar obsoleta, que o que a gente faz hoje não vai servir mais. Então, acho que tem aquela ânsia de deixa eu sugar o máximo que eu posso nesse momento, porque daqui a pouco a escassez pode ser total, né? Então, como que eu tiro o máximo de resultado daquilo, né? E acho que o desejo pela individualidade ali e confundir isso com o protagonismo pode vir desse lugar também, de se estão falando o tempo todo que vai faltar profissão, que a gente vai ser substituído, que só os mais fortes vão sobreviver, deixa eu me fortalecer aqui e já mostrar que aquele meu colega vai ficar para trás, né? Sou eu que tenho que sobreviver aqui na evolução profissional. Cadeia alimentar. E tudo vai se conectando, né, em relação ao que a gente tem conversado aqui ao longo do episódio, porque a gente volta naquele lugar em que a gente não pode ser especialista em tudo, né, e é bom que a gente não seja. Então, quando eu penso em protagonizar, eu penso em brilhar naquilo que eu sou boa, que eu consigo olhar e falar assim, nossa, isso aqui eu faço muito bem. Então, quando chega a hora de mostrar serviço nisso, joga pra mim que nesse ponto aqui eu vou dar meu nome. Mas tem várias outras coisas em que eu não sou boa e que se eu tentar dar conta de tudo sozinha, eu vou tirar o meu brilho, o meu protagonismo daqui de onde eu performo muito bem para tentar dar conta de outras coisas que eu poderia ter parceiros fazendo comigo junto. Porque é onde eles brilham, é onde eles fazem algo muito bem, né? E se a gente consegue construir essa cadeia, né? Orquestrar esse trabalho em que tá todo mundo jogando na sua melhor posição, tá todo mundo protagonizando e indo junto mais longe, né? Eu acho que cair nesse lugar de tentar dar conta de tudo sozinho é onde a gente realmente tá fadado a perder o nosso protagonismo. A gente precisa de um time de estrelas, né? Assim, cada um protagonizando dentro da sua própria especificidade. Exato. Eu não sou especialista em futebol, mas a gente pode entrar aqui numa discussão de por que a seleção brasileira não foi pra frente, talvez seja isso. Eu pensei justamente nisso. Né? Daí mas... doravante a minha escolha de palavras, de estrelas. Mas nós não somos especialistas no assunto, então talvez a gente possa deixar alguém protagonizar nisso. Deixar pra lá. Né? Vamos. Agora, tem um assunto que a gente é especialista. E porque ela me falou o quê? Ela me falou de orquestração. Eu lembrei de quê? De carnaval. De ritmo? de carnaval? De bateria? Marcela, a gente sabe que você teve um papel enorme na construção de um dos blocos de BH, do novo Carnaval de Belo Horizonte. Queria saber como que foi essa experiência e como que isso influencia a sua vida profissional hoje. Legal. Eu acho que eu tenho que colocar isso também na minha trajetória profissional, assim, porque foi um trabalho. Sempre foi feito de maneira voluntária, né? Eu fundei a Juventude Bronzeada junto com um grupo de amigos em 2013, 2014, né? A gente fez ali o bloco acontecer
e ao longo dos próximos anos eu trabalhei como produtora ali do bloco, né? O bloco começou com o desejo de brincar o carnaval, viralizou muito rápido, e abriu possibilidades também para que ele fosse um espaço da gente encampar pautas que eram importantes para a gente, de levar mais pessoas para a rua e de chamar a atenção para coisas que eram importantes para a gente. Então, o fazer carnaval, o brincar carnaval, ele ficou sério, né? E aí ele exigia também uma postura profissional. Ficou enorme, né? Sim, ficou enorme. Hoje tá gigantesco, né? Eu não participo, assim, ativamente desde 2018, 2019, e hoje ele tá enorme, né? Mas já era grande naquela época e exigia, assim, que eu lançasse mão ali de algumas habilidades profissionais, né? Para que aquilo ali tudo funcionasse, né? E o carnaval foi um grande laboratório, assim, e um lugar de desenvolver a habilidade de engajar pessoas, de trabalhar com ambientes muito complexos e escassos, porque de repente você tem um sonho enorme, não tem nenhum recurso, você tem pessoas querendo fazer junto com você. Então, como é que você vende essa ideia para as pessoas, traz elas para fazer junto, busca esses recursos, chegou só em 50% do que você deveria ter, qual que é a mágica que você vai fazer para conseguir fazer aquele sonho se realizar? Você né? é uma designer. É sempre procurando soluções criativas para problemas. E sempre conseguindo, né? A gente conseguiu muita coisa, assim. Eu acho que uma das maiores realizações profissionais que eu tenho de verdade foi ter conseguido lançar o disco de músicas autorais da juventude, que foi o Tropical Lacrador. Que foi também algo feito com pouquíssimos recursos, mas com muito trabalho colaborativo. A gente colocou pessoas do bloco mesmo para fazerem propostas de composições, muita coisa foi sendo construída em conjunto. A gente chamou pessoas que não tinham experiência musical prévia para poder participar das gravações. Tem gente que, inclusive, encontrou uma carreira em cima disso, né? E que hoje trabalha com música. Então, é muito legal ver esse mundo de possibilidades acontecendo, né? E o carnaval, ele foi tomando uma proporção muito grande dentro da minha vida. Ele virou, em uma parte, ele era o meu terceiro turno de trabalho. E teve um momento que ele começou a avançar no primeiro e no segundo turno de trabalho também, que eu tive que fazer uma escolha ali também nesse momento, né? Acho que esse foi um corte mais abrupto que eu tive que dar pensando em carreira, né? Eu gosto muito de fazer isso, mas isso está ocupando um espaço muito grande. Nesse momento, ele me sustenta muito no propósito, mas nada na minha necessidade de pagar contas, né? Sim. E se eu tentar dividir as minhas energias aqui, eu não vou fazer as duas coisas bem, né? Vai ficar tudo mais ou menos. E mais do que isso, eu fiquei 5 anos nessa produção, a gente começa a perder a capacidade de inovar. Porque a gente vai tentando fazer tudo do mesmo jeito, né? Você vai descobrindo que por mais que o ambiente seja complexo, tem algumas coisas que se repetem, carnaval a carnaval. Então, você cai nesse caminho de ir fazendo tudo igual. Então, sair de cena também é dar espaço para pessoas encontrarem outras formas de fazer aquilo que eu já fazia. E é muito legal observar isso, assim, de outros contornos e outras coisas que o bloco começou a fazer depois que eu saí, né? Que não tem essa coisa de, isso aqui é melhor ou pior, né? São contextos muito diferentes. Mas é muito legal, de tipo, nossa, eu nunca tinha pensado em fazer dessa forma ou ir para esse lugar. E aí outras pessoas acharam que deveria ir e é tudo muito legal, tudo vale, assim. E você tá de porta-estandarte? Na juventude, não. Hoje, nem como porta-estandarte, assim. Eu quis... Eu passei muitos anos seguidos no Carnaval de BH, me apeguei muito e aí eu me retirei forçadamente, assim, nos últimos anos para ver outros carnavais. Então já tem alguns anos que eu não pulo carnaval na juventude, mas estou sempre acompanhando, assim. Acaba que na terça-feira de carnaval, eu prefiro ficar onde quer que eu esteja, assim, acompanhando o bloco acontecendo e vendo ele acontecendo, do que, de fato, curtindo o meu dia de carnaval.
Ai, gente, entregou tudo. Entregou tudo. E muito mais. A gente tá chegando ao final da nossa conversa. E aí a gente quer propor um jogo pra você, um ping-pong. Bem rapidinho, assim, respostas curtinhas. Tá bom. Vamos lá, Carol, você quer começar? Vamos. Então tá. Marcela, uma palavra que guia a sua carreira. Depois de pensar e tudo que a gente falou, eu acho que é adaptabilidade. Ou flexibilidade, mas eu acho que adaptabilidade é melhor. Concordo, acho que resume bem. Boa. Marcela, um erro que valeu a pena. A faculdade de letras, né, gente? Foi um erro, mas eu terminei e eu uso muita coisa que eu aprendi lá, assim. Foi um erro. A cara da Carol. Eu amei tanto a faculdade de letras, mas eu te também entendo. queria ter continuado pra sempre. Exato. Gente, eu odiei. Mas tanto que a gente tá que bom aí, que vocês né? gostaram, porque eu Tá aí. odiei. Eu falei que era ping-pong, que ia ser rápido, mas eu quero fazer um parêntese. Nesse negócio de 5 empregos, nesse, como é que chama, trend que teve, eu não fiz porque eu não tive. Eu fiz letras e fui dar letras pra sempre, eternamente. boa. Eu nunca tive outro trabalho. Acredita? Então, pra mim, foi bom, não foi um erro. Foi um A grande Joy foi acerto. buscar a bolinha do ping-pong. Busquei. Busca a bolinha. Ai, bom, ainda assim, ainda que foi um erro, qual seria um livro pra você memorável? Eu vou escolher o Conta Corrente do Virgílio Ferreira, que é um escritor português. Eu gosto muito de literatura portuguesa. Vem vários, assim, na minha cabeça, mas o Virgílio Ferreira, ele tem... O Conta Corrente é uma série, na verdade. Eu gosto muito do volume 3, né? E é uma série de diários dele. E ele é rabugento na medida que eu preciso, assim, que eu me identifico. Então, recomendo. Contra Corrente, volume 3. Conta Corrente. Beleza. E uma habilidade subestimada? Improviso, capacidade de improvisar. Acho que a gente vai planejando muito, as coisas saem do controle e quem sabe ali ter um domínio da situação e se sair bem, sai na frente. Uma decisão difícil que você teve que tomar. Participar desse episódio. Revelações. Foi, assim, a gente conversou previamente sobre como seria, né, e por quê, e aí já vem assim, por que eu? Acabaram as pessoas, né? Acabaram. Eu vou te contar por quê. Onde que me acharam, né? Será que eu sei falar sobre isso? Quem sou eu para falar sobre isso? Então, assim, tá sendo ótimo, tá, gente? Eu tô me sentindo muito bem recebida e foi um ótimo papo, mas eu tô suando aqui, ó, de uma eu tô quantidade... vendo a sua bochecha. Gente, a bochecha dela tá tremendo desde o início, eu tô vendo. Então, assim, é difícil a gente se colocar nesse lugar de vulnerabilidade, de falar tá da brilhando. gente, da nossa Muito trajetória. difícil. Marcela, uma coisa que você ainda quer aprender? Vou jogar aqui pra todo mundo, falar espanhol. Olha, arrasou. E nem é por fins profissionais, tá, gente? Eu acho muito legal, assim, tem muito tempo que eu não estudo idiomas. Eu tô lá, do olho engano, já tem mais de 400 dias, mas ainda não dei o próximo passo, porque para aprender mesmo eu vou precisar dar um próximo passo. É algo que eu quero colocar aí no meu horizonte. Ótima. Agora que acabou o ping-pong, eu vou te explicar por que a gente te convidou. Eu e a Carol, a gente estava procurando uma mulher que se destacasse no mercado de trabalho. E a gente teve muita dificuldade em encontrar mulheres. Muita. E aí eu fiquei pensando, coloquei lá as pessoas conhecidas da minha vida, fui fazendo um brainstorming e falei, a Marcela, ela se destaca para mim num lugar muito interessante, que é o que não é óbvio. Assim, então a gente pensou em algumas pessoas, mas a gente quis trazer você pela criatividade, pelo improviso, pela história contada, pela narrativa da sua carreira e porque eu te acho muito maravilhosa, sempre te admirei muito. Gente. Então a gente te convidou, não é porque acabaram as pessoas, tá não, tá? dentro dos 8 cortes esse aí. Tá. Não foi porque a gente não tinha quem chamar, não. A gente tem muita gente pra chamar ainda. É que a gente teve uma primeira temporada em que a gente teve convidadas maravilhosas. Essa é a verdade. Sem subestimar nossas convidadas da primeira temporada, sim. a gente falou, meu Deus, a gente quer chamar gente nova. Sim. E aí veio o seu nome. E uma mulher que esteja no mundo corporativo. Que a gente não tá, então a gente não conhece tantas a gente decidiu que pra essa nova temporada a gente queria novas conversas. Que Legal. não necessariamente estivessem ligadas ao que a gente faz. Então, aí eu vou te contar que talvez você já me conheça
Porque uma das iniciativas em que você trabalha, eu sou a voz do atendimento do telefone, das URAS. Que massa! Eu não vou fazer propaganda aqui, até porque não é ela que vai pagar. Referência millennial. Mas eu tô lá, depois eu te mando os áudios pra você me ouvir. Eu conheço todos os projetos que você faz. As nossas carreiras estão muito entrelaçadas. Isso. Muito bom. E eu já fui a voz do Banco do Brasil em espanhol. Olha! Agora IA vai roubar meu trabalho. Vai. Esse trabalho, infelizmente. Esse já rodou. Já era. Mas tem outros que ela não vai fazer por você. Não vai. Não, e não do meu jeitinho. É isso aí. Enfim, a gente te convidou porque fazer diferente e inovar não precisa ser um movimento que a gente faz sozinho. Então a gente chamou você para fazer junto com a gente. Adorei. Muito esse bom. episódio. Obrigada pelo convite. Muito, muito obrigada pela conversa maravilhosa, generosa, pelos insights. Minha cabeça tá a 1000 aqui. E, bom, é isso. Eu acho que eu poderia ficar aqui o resto da tarde conversando. A gente tem várias ideias. A gente, às vezes, tem muito medo dos silêncios, né? Mas aí a gente acaba entendendo que eles também são importantes. Então, a gente vai deixar reverberando isso aqui, para ver como que cada um se sente. Quer ser autonomia? A gente te dá a mão.